Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações para te atualizar sobre o que resta em disputa no Campeonato Brasileiro a 2 rodadas do fim. Nesse domingo, com a vitória do Fortaleza contra o Atlético Mineiro, encerrou-se a 36ª rodada. E dá para contar que o título hoje tem apenas 2 times na disputa. O Cruzeiro, com um empate no sábado contra o Ceará, saiu de qualquer disputa. Hoje Flamengo e Palmeiras são os candidatos, mas o Flamengo é favoritíssimo. 75 pontos para o Fla, 70 pontos para o Palmeiras. Se o Flamengo vencer o Ceará na quarta-feira, será campeão. Ainda que não vença, mas contando com o tropeço do Palmeiras contra o Atlético Mineiro, e o Fla também se sagra campeão na quarta-feira. Preciso contar ainda sobre a disputa por vaga na fase de grupos da Libertadores da América. Nesse momento, os 7 primeiros colocados do Brasileiro vão para a Libertadores. Os 5 primeiros direto para a fase de grupos, o 6º e o 7º vão para a pré-Libertadores. E a briga pela 5ª colocação envolve o Botafogo, 59 pontos, o Fluminense, 58 e o Bahia, 57. Hoje, se o campeonato acabasse, o Botafogo, com o 5º lugar, iria direto para a fase de grupos. Flu e Bahia teriam de disputar a pré-Libertadores. É importante contar, porém, que até a 8ª colocação pode garantir vaga na pré-Libertadores. Isso acontece se o campeão da Copa do Brasil estiver entre os primeiros colocados do Brasileirão, casos, por exemplo, de Cruzeiro e Fluminense. E a briga pela 8ª colocação envolve vários clubes. São Paulo hoje é o 8º com 48 pontos, Corinthians e Grêmio tem 46, Vasco, Bragantino e Galo 45 pontos cada. Sobre a briga contra o rebaixamento, 5 times brigam para não ficarem com as 2 vagas que restam no Z4. O Sport e o Juventude já caíram, as outras 2 vagas nesse momento pertencem a Fortaleza com 40 pontos e Internacional com 41. O Santos com 41 pontos, o Vitória 42 e o Ceará 43 são outros muito ameaçados. Preciso te contar que no Galo, Hulk e Jorge Sampaoli começaram a se estranhar publicamente. O Sampaoli já deixou bem claro internamente que não conta com o Hulk para 2026. E o Hulk, que foi substituído no segundo tempo da derrota do Atlético para o Fortaleza, mostrou dentro de campo, enquanto caminhava para ser substituído, sua irritação com a mexida. Depois da partida, Hulk voltou a reclamar, abre aspas para o atacante: desde que cheguei no Galo em 2021, sempre senti que estava num time grande, time que propõe jogo, que quer ganhar todas as partidas, mas nos últimos anos tem sido mais difícil, a gente tem sido mais reativo, a gente tem que jogar como time grande, buscando a vitória. Existe hierarquia no futebol e a gente tem que respeitar quem manda. Depois o Hulk é ainda mais direto e fala sobre o trabalho do Sampaoli. O Sampaoli é um cara que eu gosto muito, tenho respeito pela carreira, mas fico muito sozinho ali na frente, de costas, o que não é minha característica. É muito difícil jogar assim. Por isso é natural que meus números tenham baixado bastante. Ou seja, o Hulk está colocando na conta do treinador a sua queda de rendimento, reclamando que o Atlético hoje é muito defensivo, é muito retranqueiro. Diante desse cenário, com uma primeira declaração pública contra o Sampaoli, dá para dizer que a chance de o Hulk ficar para 2026 se tornou ainda menor. Hora de falar sobre quem não fica no Galo para 2026. Reformulação no Atlético será gigante. Primeiro porque o Sampaoli está bastante incomodado com o atual elenco, depois porque a percepção de que esse time não é capaz de ser campeão, são 3 finais importantes perdidas, de Copa do Brasil, Libertadores da América e Sul-Americana. Tudo isso faz com que o Atlético vá ao mercado para 2026. Já contei para vocês ao longo da semana que os jogadores mais famosos, velhos e caros não devem ficar. Casos do Hulk, R$2 milhões por mês, Júnior Santos, 1.700.000 mensais, Rony, 1.600.000 por mês. Dudu e Scarpa, que ganham na casa de 1 milhão, também correm risco. Pois bem, o Atlético também pretende mexer em jogadores jovens que não deram certo. João Marcelo, o Patrick e o Gabriel Menino têm tudo para serem emprestados ou vendidos, deve depender do que o mercado apresentar de propostas. Sobre Saravia, a negociação para renovação do contrato esfriou e é real a chance de um lateral direito argentino não ficar para 2026. O vínculo se encerra agora no fim desse ano. Quero contar também que Vitor Hugo só fica no Atlético para o próximo ano se o Bahia topar um reempréstimo. O Atlético decidiu que não vai comprar o zagueiro, que perdeu o pênalti decisivo que determinou o vice-campeonato na Sul-Americana. Posso contar ainda que o Atlético quer um zagueiro, um volante e um camisa 9 como prioridades para a próxima temporada.
Vamos lá, vamos começar aqui falando sobre a SAF do Galo e depois nós vamos falar sobre o Hulk, tá? Primeiro eu vou trazer aqui para ilustrar o que nós vamos falar aqui hoje, para ilustrar o que eu quero, né, desabafar, falar com o torcedor e com os donos da SAF do Atlético. Vamos para ilustrar o que disse o Rubens Menin, que ontem postou um vídeo, o Rafael Menin também falou, pedindo união lá no Twitter dele, mas eu acho que o mais importante é o que disse o Rubens Menin, né? Vamos ouvir aí o vídeo, vamos lá. Bom dia, pessoal. Terminando a caminhada aqui. A vida como ela é. Ontem o Palmeiras perdeu a final da Libertadores. Possivelmente em 2025 não vai ganhar nenhum título. Aí começa a falar mal da Leila. A Leila tem feito uma gestão de altíssimo nível no Palmeiras, ganhando muito título, levando o Palmeiras a ser uma das potências do futebol. Agora, tem a turma de quanto pior, melhor. Eu vi esse filme no Atlético ano passado. O Galo chegou em 2 finais de Libertadores Copa do Brasil, só chega em final quem tem time forte. A hora que nós perdemos a Libertadores, na mesma hora apertaram o botão de uma campanha caríssima, com influenciadores, vídeos, imagens, impulsionamento, etc. A quem interessa? A gente sabe. Pessoal, nós pegamos uma Atlético numa situação muito ruim, botamos mais de R$1 bilhão, ninguém nunca botou isso no futebol brasileiro. Fizemos uma arena, que é uma das melhores do mundo, que todo mundo queria ter igual. E mais, fomos nós que ganhamos a maioria dos títulos na história do Atlético. Um campeonato brasileiro que a gente não ganhava há 50 anos, uma Copa do Brasil, 6 campeonatos mineiros seguidos, Recopa e por aí vai. Bom, é isso aí. Nós temos tranquilidade, nós gostamos de aprender com os nossos dias para melhorar, não tem dúvida, temos que ter humildade. Vamos trabalhar mais, tentar sempre pegar mais, com consciência tranquila. Eu acho que é por aí, pessoal. Um abraço a todos. Bom, ontem, gente, no pré-jogo, quem quiser assistir aí, a primeira hora do pré-jogo, eu rebati muito, respondi muito sobre o que disse aí o Rubens Menin, o Rafael Menin. Acho que, para resumir, acho que querer comparar ou citar o Palmeiras é uma comparação que joga contra eles, pois o Palmeiras, nos últimos 5 anos, ganhou 2 Libertadores, 2 Brasileiros, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil, enfim. O Palmeiras está muito à frente. O trabalho no Palmeiras está muito à frente do trabalho deles. Então não dá para querer citar, comparar o Palmeiras por ter perdido títulos aí nesse ano, porque ano que vem a gente pode ter certeza, nós temos certeza, que o Palmeiras vai montar um time ainda mais forte para brigar por títulos, como perdeu esse ano, eles vão mais sedentos ainda para serem campeões. O que infelizmente não tem acontecido no Atlético. Até depois de 2021, vive de 2021. Eu até perguntei qual a carência que a gente tem que agradecer esses títulos, né? Porque parece que se acomodou depois de 2021, mas chegou aí em 2 finais ano passado, perdeu as 2 para times melhores, mas a Libertadores ficou aquele gostinho. E esse ano a Sul-Americana, que foi algo patético, né? Só que o que eu queria dizer aqui não é nem sobre essa questão, isso eu falei muito ontem. Quem quiser acompanhar, assistir aí, vai ver lá o pré-jogo, em 1 hora, depois eu vejo se eu corto esse vídeo e posto ele, porque ficou muito boa a resposta. Mas o que eu queria dizer aqui é outra coisa. Eu queria falar, inclusive, isso aqui, tá? Deixar claro para o torcedor que acompanha a Web Rádio Galo, é algo que eles assistem, tá? Pode ter certeza. Você que está aí participando, que manda mensagem, né? Eu aqui falando, eles assistem, tá? Eu já tive essa prova, tá? Eles assistem, eles acompanham, eles veem o que a gente fala aqui na Web Rádio Galo, tá? E o que eu queria dizer é muito simples. Até quando nós vamos viver com esse nós contra eles? Acusação igual o Rubens Menin, por exemplo, fez aí uma acusação que eu tenho certeza que não partiu dele. Você que está aí acompanhando, você vê o Rubens Menin falando essas coisas assim, sem que alguém tenha enchido a orelha dele ali, ó, com esse papo de impulsionamento, os vídeos, que não, vocês realmente acham que o Rubens Menin acompanha isso no dia a dia? Sabe? Então isso me deixou muito preocupado, porque parece que o Atlético hoje está focado em criar uma narrativa. Só que é uma narrativa que ela já está desmoronando. Ela já está desmoronando. Então eu queria
O que eu queria falar para os donos da SAF do Atlético, né, e para o torcedor é o seguinte: quando é que nós vamos, nós falo deles, principalmente deles, né, baixar a guarda, né, eles precisam reconhecer os erros, mas não é dizer nós erramos, né, isso é óbvio, todo mundo sabe, erram muito, mas dá a impressão que eles sentem que montam, falaram aí que montaram os melhores elencos da história do Atlético, que montam grandes times, e a verdade não é essa. Olha o banco de reservas do Atlético hoje, é uma coisa patética, né? Então, é preciso reconhecer de fato os erros até para poder corrigi-los. Não é legal para ninguém, não é legal para mim ficar aqui simplesmente esbravejando. Quando eu acho que tem que fazer, eu faço. Né? Hoje mesmo eu postei aqui no YouTube, no Shorts e tudo, no Instagram, um vídeo falando sobre isso que eu tô falando agora. Porque eu não quero ficar aqui esbravejando, vocês fizeram isso, porque assim, erraram, e muito. Mas e aí, o que nós vamos fazer com isso agora? Porque o ano já acabou, a gente só tem que ver se não vai terminar aí na Série B, o que é bem difícil, mas ainda existe a possibilidade. E se nós vamos conseguir uma vaga para a Sul-Americana, tá? Não é para Libertadores, não. Para Libertadores já era praticamente. Se o São Paulo, por exemplo, vencer um jogo, acabou. O Atlético não alcança mais a 8ª colocação. O Atlético está em 13º. Nós estamos falando em 8ª colocação. O Atlético está em 13º. Tem que passar o 12º, 11º, 19º e 8º. Tem que passar 5 equipes ainda.